Bom, então, como eu estava dizendo, essa aula, então, ela não é das mais primordiais, porque ela não é nenhum elemento do HTML, então ela não vai trazer nenhuma, vamos botar assim, nenhuma característica nova para o nosso site. Ele não vai mostrar uma lista, não vai mostrar tabela, não vai mostrar nada do que a gente já viu até então. A ideia dessa parte, desse conteúdo que a gente vai mostrar, é dividir o nosso HTML para deixar ele mais organizado. Então, antigamente, eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas antigamente a gente tinha uma tag específica para a gente dividir nossas áreas do nosso site, que era a tag div. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas hoje, com a melhoria, saiu o HTML5, a gente teve várias coisas. A tag div, ela foi, vamos botar assim, desmembrada em várias outras tags. Continua tendo a tag div, que ainda é uma das mais utilizadas, mas ela foi desmembrada em algumas outras para facilitar principalmente o desenvolvimento do nosso site. Então, eu preciso fazer um cabeçalho para o meu site. Bom, eu vou utilizar a tag header lá. Eu quero fazer um rodapé. Antigamente tu fazia tanto o cabeçalho quanto o rodapé, quanto o menu de navegação, tudo era feito com tag div. Então isso acabava confundindo às vezes, porque tu criava um monte de div dentro do teu site e tu adicionava as coisas dentro dessas divs e daqui a um pouquinho tu não sabia mais, eu preciso achar uma informação que está dentro da div X lá no... Então tu tem que ficar analisando o teu código muitas vezes, procurando aonde que aquela coisa tá para identificar. Para isso então se abriu então essas tags de divisão, e modificou o funcionamento delas. Então hoje a gente tem a tag header para fazer cabeçalho, a gente tem a tag footer para fazer o rodapé, a gente tem a tag neve para fazer os menus de navegação. Então a gente tem uma série de tags hoje que facilitam essa separação do nosso código em partes, tá? Normalmente, se utilizar só essas tags, não vai ter nada no site. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu fiz, que eu tive que colocar um texto para poder abrir as caixinhas para mostrar para vocês, porque até então não tinha absolutamente, não fica absolutamente nada. Se eu tirar os textos dali, ele simplesmente não vai mostrar nada na tela, porque ele é simplesmente uma forma de organizar o meu sistema. E depois, quando a gente for trabalhar com CSS, a gente consegue utilizar essas tags para estilizar o nosso site de forma mais fácil, tá? Mas não se preocupe que quando chegar lá a gente explica um pouco melhor como é que funciona isso. Mas então, o que a gente vai ver na nossa aula de hoje, então? Vai ver, então, as tags de divisão do HTML, que a gente chama, tá? Então, começou vocês, a gente tem a tag div, que ela é antecessora ao HTML5, ela já existe há muito tempo. Ela foi a primeira tag que foi utilizada para divisão do código. Antes da gente começar a desenvolver com tags de divisão, a gente utilizava, como eu disse para vocês lá quando a gente falou de tabelas, a gente utilizava tabelas para montar o site. Então eu criava uma tabela, ia botando um monte de coisa ali dentro daquela tabela, mexendo naquela tabela para fazer o que eu precisava. Com o advento da tag div, que surgiu no HTML4, se eu não me engano, já não precisava mais utilizar a tabela. A gente tinha uma tag que era utilizada para fazer essas divisões. Então a gente conseguia organizar o nosso sistema, nossa interface, através da tag div. Então eu diria, essa div aqui vai ser o logotipo do cara, essa aqui vai ser o título do site dele. Aí na próxima tag div já está embaixo, vai ser o menu. Então a gente conseguia, através da tag div, montar uma pseudo-tabela. Na verdade não tinha uma tabela, mas a gente conseguia montar o nosso site todo com divs, tá? E isso permaneceu durante muito tempo. Até hoje tem muitos sites que são divididos com div, mas hoje, com o advento do HTML5, a gente tem algumas tags que vieram para auxiliar essa divisão, tá? Então a gente tem a tag div, a tag header, então, para cabeçalho, a tag footer para rodapé, a tag neve, então, para navegação. A gente tem uma tag para criação de artigos no site, então se eu tenho lá um post do blog, eu posso botar no artigo. Eu tenho a tag aside, que normalmente é uma informação que fica... esses sites que tem aí de blog, esse tipo de coisa, eles têm uma parte lateral do site que tem propagandas, tem conteúdos relacionados, esse tipo de coisa, fica dentro de um aside.
E a gente tem o section, então, que é para criar sessões. Aí eu crio lá a sessão o meu site, por exemplo, ele tem várias sessões. Ele tem uma sessão do sobre mim, ele tem uma sessão lá para minha formação acadêmica, outra sessão para minha formação, para minha atuação profissional e por aí vai. Então, cada parte do site a gente pode adicionar, colocar ele em uma sessão. E aí fica mais fácil de tu estilizar ou de tu manipular essas coisas através desses nomes que não são só divs. Antigamente, quando a gente tinha o só div, se eu queria criar um cabeçalho, eu tinha que criar uma div, colocar nessa div um ID lá, cabeçalho, e aí eu conseguia estilizar esse cabeçalho. Com o advento da tag header, eu simplesmente coloco o header lá e utilizo direto no header, tá? Então fica mais fácil essa estilização que a gente vai ver nas próximas aulas com CSS. Bom, então normalmente um site ele é dividido em pedaços, certo? Um pedaço então é o cabeçalho, um outro pedaço é o menu de navegação, aí a gente tem um outro pedaço lá que é o conteúdo em si, a gente tem outro pedaço que é rodapé, a gente pode ter um outro pedaço que é um espaço lá para propaganda, esse tipo de coisa. Então normalmente os sites são divididos em pedaços, tá? Antigamente, como eu disse, esses pedaços eram feitos com tabelas, certo? Os primórdios da internet, que a gente trabalhava com HTML lá no começo, se usava tabelas para fazer essa divisão. Com o advento da surgimento da tag div, então, isso foi utilizado a tag div para ser feito, e hoje em dia com o HTML a gente tem tags específicas para cada parte, tá? O HTML5, como eu disse para vocês, introduziu tags específicas para essa divisão, para essa delimitação, tá? Entre elas a gente tem a tag header, a tag footer, a tag nav, a tag article, a tag aside, que é do ladinho para vocês, a tag section e a tag figure, que no fim eu acabei não mostrando a tag figure, eu me esqueci de tirar ela daqui, tá? A tag figure seria para tu estipular espaços onde vão ter imagens, mas isso aqui é uma tag que não é muito utilizada, normalmente só coloca a imagem direto. Por isso que eu tirei fora. 99% dos sites não utilizam essa tag, então eu preferi não falar muito dela. Bom, a tag div, então, ela é um elemento que precede o HTML5, então ela surgiu antes do HTML5, e ela serve para criar containers genéricos, que a gente chama. Então, ela serve para criar um bloco lá, dentro do nosso HTML, que pode ser adicionado qualquer coisa dentro, inclusive outras divs. Então eu posso ter uma div que dentro dela tem separado em outras divs. Não sei se alguém aqui já ouviu falar do Bootstrap. Sim ou não? Não? Tá. Não tem problema, a gente vai falar dele quando a gente for falar de CSS, a gente vai acabar chegando nele, tá? Mas o Bootstrap ele é um framework de CSS. Basicamente, o Bootstrap ele vai utilizar divs para montar a página de vocês. Então ele tem uma coisa chamada grid, que a gente chama, tá? Que é como se fosse a divisão em colunas do nosso site, da nossa página. E aí ele vai criar uma div lá para dizer que eu criei uma linha nessas minhas colunas e depois eu digo a quantidade de colunas que eu quero. Então ele vai criando uma div, com outra div, com outra div, até chegar no tamanho de conteúdo específico que a gente precisa. Então, quando a gente for falar de Bootstrap, vocês vão ver que vocês vão utilizar bastante as divs, tá? Mas a div, então, ele é um container genérico. Eu posso colocar qualquer coisa aqui dentro, inclusive outras divs, para a criação desse espaço. Como é que funciona, então, uma div? Então, eu criei um código HTML aqui, de uma div, então, ó, tem o doctype lá, o do HTML, digo que utilizando HTML, o head bota a informação que eu quero, e depois dentro do body eu crio uma div, e dentro dessa div eu posso botar qualquer coisa, certo? Pode colocar imagem, posso colocar listas, pode colocar uma tabela, pode colocar qualquer coisa dentro das divs, tá? Inclusive outras divs se for o caso. Como eu disse para vocês, a div ela não aparece, tá? A gente sabe, eu sei que ela tá aqui porque eu programei ela, mas o usuário ele não fica sabendo que tem uma div na volta desses caras aqui, do título e do parágrafo ali. E normalmente essa div se estende, por padrão, se não for mexida com CSS, ela se estende de uma ponta até a outra do nosso HTML. Vou mostrar para vocês um jeito da gente ver isso, tá? Então eu venho aqui, ó, coloco a minha div, então, o mouse em cima da minha div, ele vai me mostrar, então, o espaço que ela ocupa daqui até lá o final, tá? Então a div se estende de ponta a ponta. Se eu quiser diminuir isso, tem como?
Tem, mas aí a gente vai utilizar CSS que a gente vai ver depois, tá? Pum, pum, pum. Fecha aqui. Voltamos para cá. Então, a gente tem a div, então, que é um container genérico que pode ser utilizado em qualquer lugar do site, tanto em cabeçalhos, quanto rodapés, quanto menus de navegação, em qualquer lugar eu posso utilizar ele. Mas, com o advento do HTML, com o surgimento das novas tags do HTML, surgiram outros elementos que também funcionam como containers, só que daí com funções específicas, tá? A gente tem a tag header, então, que é um container para criação de cabeçalhos, tá? Esse cabeçalho pode ser de uma página inteira, então eu quero fazer o cabeçalho da minha página, ou ele pode ser o cabeçalho de uma parte específica do meu site, tá? Novamente, lá no meu site, eu tenho um header lá em cima, que eu boto toda a informação, deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês. Se a minha internet ajudar, fica mais fácil. Ele vai abrindo aqui. Então eu tenho um cabeçalho lá em cima que eu boto algumas informações e aí eu dividi o meu site em seções, certo? Em cada uma dessas seções eu tenho lá um header, um cabeçalho para ela, que aí tem o título da seção, alguma informação sobre a seção, para depois sim virem as informações da seção, tá? Então, ó, aqui nesse caso aqui, isso aqui, ó, tudo que tá aqui dentro desse cara aqui é um header, tá? Então eu tenho um cabeçalho com essas informações aqui. Depois aqui, ó, eu tenho uma seção histórico profissional, que vai ter lá a minha lista de histórico profissional. Esse histórico profissional aqui, ele está dentro de um header da seção. Então a gente tem como colocar nessa parte de headers, a gente pode colocar o header tanto no cabeçalho do documento, então, opa, é aqui, não era lá. Então eu posso colocar o header no cabeçalho do documento, então começo o meu body e já coloco ele para colocar o que eu quiser lá dentro. No caso aqui eu tenho uma imagem e um título, mas eu posso ter qualquer coisa, tá? No meu caso eu tenho um título, um parágrafo pequeno, se eu não me engano, e mais um monte de ícones que foram colocados, tudo dentro do header, tá? Então eu posso colocar qualquer coisa dentro dele também. Ele é um container que eu posso botar qualquer coisa ali dentro. Ou então eu posso utilizar ele dessa forma aqui. Eu vou lá, tenho um body, posso ter um outro header aqui em cima, um documento maior para cima e para baixo, e num dado momento eu criei um artigo, ó. Criei um article, pode ser um section também, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas eu criei um artigo, e dentro desse artigo, então, eu criei um cabeçalho, e depois dele eu posso colocar aqui o que eu quiser, tá? Se eu quiser botar um parágrafo aqui, eu posso botar sem problema nenhum. A hora que eu for lá pro meu site, ó, ele vai mostrar lá, então, o título daquele header do artigo, uma imagem que eu coloquei lá e o texto que eu coloquei logo em seguida. Então a ideia do header é, eu posso fazer o cabeçalho tanto da página quanto de outras seções do meu site. Então pode ser um artigo, pode ser uma seção e eu tenho um header para aquilo ali, ok? Tem aqui tranquilo? Então tá. Normalmente são encontrados dentro desses headers os títulos, então, de H1 a H6, um sumário pode ser que tenha lá, então, o que foi o que tem dentro do meu site. Pode ter um formulário de busca, então, o campo para preencher uma busca do tipo do site, logotipos, mas ele pode ter qualquer coisa, tá? Então, o que vocês acharem que precisa ter no cabeçalho da página de vocês, pode ser colocado dentro do header. Normalmente também traz informações a respeito do conteúdo da sessão, se for o caso. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo então que eu mostrei para vocês lá, que é como fosse o cabeçalho da página, então eu tenho dentro do body direto o header com a informação que eu quero colocar, e eu tenho então ele como um cabeçalho de um artigo, ou de uma section, alguma coisa do tipo. Então eu tenho lá o artigo, um article, ou uma section, pode ser também, e eu tenho depois dentro dela, a primeira coisa que vai aparecer é o header, e depois eu tenho o conteúdo então desse artigo, dessa seção, tá? Então o header é o cabeçalho da nossa página. E a gente tem o footer. O footer é o rodapé, normalmente aquela parte que fica lá embaixo, uma conclusão sobre o site, algumas informações a respeito do desenvolvedor e esse tipo de coisa, tá? Então o footer ele é semelhante ao header, tá? Ela é utilizada para definir então o rodapé de uma página ou de uma seção ou artigo. Então, de novo, ele funciona tanto para fechar a página quanto para fechar seções e artigos, tá? A escrita dele então abre a tag footer e bota a informação que eu quero ter lá no meu rodapé e fecha a tag footer, tá?
e dentro de um artigo ou de uma seção é a mesma coisa. Então, eu tenho a tag artigo lá, abro a tag footer, coloco a informação que eu quero colocar, fecho a tag footer e depois fecho a tag do artigo, tá? Então, a gente, tanto a header quanto a footer, a gente pode trabalhar tanto com a página em si, então o documento HTML inteiro, quanto eu posso trabalhar com ele como um cabeçalho, um rodapé de um artigo, ou de um post do blog, ou de sei lá, qualquer coisa, basicamente, tu pode colocar ele, assim, de artigo e seção, tá? Desde que tu crie um artigo ou uma seção dentro do teu HTML, tu pode colocar um cabeçalho e um rodapé nele, tá? Novamente, eles por si só não fazem nada. Se eu abrir uma tag header e fechar ela sem nada dentro, ele não vai nem mostrar isso no HTML, tá? Aí a gente tem a tag nav, então, que é uma tag utilizada para criação de links para nossa página, tá? Normalmente é o menu de navegação, aquele que tem em praticamente todas as páginas. Ele pode ser tanto em cima quanto embaixo da página, ele pode aparecer logo abaixo do header, ou dentro do footer, às vezes aparece também, ou dentro do header, algumas vezes ele também pode aparecer, tá? Mas a ideia é que o menu de navegação, ele seja uma lista de links, tá? Ah, pode ter outras coisas dentro? O ideal é que não tenha, tá? O ideal é que o nav seja somente a parte de links do nosso site. Então, aonde o cara clicar, ele vai para uma outra página do nosso site. Por quê? Porque essas tags elas foram criadas principalmente para estilização. Então, imaginem que eu vou estilizar alguma coisa lá no meu CSS, que a gente vai ver depois. Eu quero estilizar lá o meu menu de navegação de uma certa forma. Aí dentro, junto com os links que eu tenho lá, eu tenho um título. E aí eu digo que o meu nav tem que ter a cor do texto com verde. E aí o meu título era para ser branco, ficou verde. Ferra tudo, tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente utiliza o nav somente nos links. Ah, professor, mas eu tenho como criar os links de outra forma, que não seja só assim, criando um link depois do outro. A gente pode utilizar listas aqui também. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, uma lista não ordenada e colocar cada um desses links dentro de um item da lista. Isso é uma forma de organização. Aí depois a gente consegue modificar a forma que é exibida essa lista e colocar esses links da forma que a gente quer. Então, tem como fazer outras coisas aqui dentro do nav, mas o nav ele é basicamente para mostrar os links. Outras coisas que não são links, tem que tomar cuidado, porque a lista que a gente vai criar seria colocar aqui, ó, nav, UL, aí depois dentro desse UL tem os LIs, onde vai ter cada um desses As. Eu acho que eu fiz esse exemplo aqui. Nav. Não, eu não fiz, mas a gente faz aqui. Então a gente vai aqui e vai colocar um UL, tá? Então a gente vai criar uma lista não ordenada, aí a gente coloca um LI. Dentro desse LI, a gente coloca, então, os nossos links, tá? Isso aqui vai funcionar da mesma forma que eu colocar sem o LI. Por quê? A única diferença é que se eu tiver sem estilização, esse nav tá aqui, vai ficar com os pontinhos na frente e a lista de links depois, tá? Quando eu coloco só os links, ele vai aparecer os links coladinho aqui, sem esse pontinho, mas com o CSS depois, a gente consegue tirar esse ponto, mudar a forma como isso aqui é apresentado, botar por exemplo, fazer tipo um botão, se tu quiser, dá para fazer menu drop down, dá para fazer um monte de coisa, mas isso a gente vai ver depois quando for estilizar isso com CSS. Só um pouquinho que surgiu uma dúvida aqui. O nav é só para navegação dentro da página. Não precisa usar ele se o link levar para o YouTube. Na verdade, assim, ó, tu não precisa usar ele nem para dentro da página, tá? Tu não é obrigado a utilizar ele. Ele só vai facilitar depois na estilização a forma como tu vai criar o estilo pro teu menu, tá? E aí tanto faz se o menu é para dentro da página, ou se é para o YouTube, ou se é para o Google, ou se é para onde for, tá? Tu vai ter uma lista, um menu lá, como se fosse um menu de um site normal, que nem no meu site aqui. Ó, eu tenho isso aqui, é um menu nav,
Tá? Então eu tenho lá o menu de navegação, onde se eu clicar no coisa, ele vai me levar para baixo do documento. Mas eu poderia ter, normalmente, aqui um link que me jogasse para o YouTube, por exemplo, ou um link que me jogasse para o Google, ou para o Facebook, ou seja lá para onde for. Tá? Então a ideia é tu ter uma organização só para a tua navegação. Não é que tu vai ter que criar isso quando tu tiver link dentro da tua página. Não. Normalmente tu faz quando tu tem um certo número de links para fazer um menu de navegação, tá? Se tu tiver um link só, tu vai colocar o A lá e já era. Era isso aí, é nisso aí mesmo. Mas quando tu tem assim, eu vou ter um menuzinho da minha página, onde vai ter lá a página inicial, sei lá, dependendo do que é a tua página, mas se é uma página, um blog, por exemplo, tu vai ter o menu inicial, os últimos posts, o arquivo, as categorias, esse tipo de coisa. Aí sim, aí tu cria um nav, que vai ser o menu do teu site, onde o usuário vai poder navegar ali dentro do teu site. Mas eu tenho ali um link sei lá, pro meu YouTube, meu canal no YouTube, pode ser? Pode, tá ali dentro. Se o cara clicar ali, ele vai ser redirecionado para o teu canal do YouTube. Mas o que interessa para nós aqui nesse momento é a caixinha que vai ser criada para estilizar o menu depois do site de vocês, tá? Então tá. Aí a gente tem a tag article, então. A tag article serve para criar artigos dentro do teu site, certo? Ele é um bloco dependente de um documento, então eu posso criar N artigos dentro do meu documento, tá? Eu posso criar artigos para fazer um post, uma notícia, um comentário, qualquer coisa que eu tenha que não seja cabeçalho, que não seja rodapé, que não seja menu de navegação, mas que é uma parte do meu conteúdo, tá? Normalmente ele tem vai abrir a tag article assim, colocar as informações desse artigo lá dentro do nosso documento. Então aqui no caso eu tenho um artigo para o primeiro post de um blog. Se alguém já ouviu falar do WordPress, o primeiro post do blog é sempre isso aqui, tá? É um article com o Hello World, o primeiro post lá dentro. Acho que é meu primeiro post, não é primeiro post, mas tudo bem. Aí a gente tem aqui, cadê o article? Então é esse cara aqui. E também serve, no caso aqui, como eu criei um post, eu posso ter os comentários como outros articles. E aí a gente tem o article aninhado, que a gente chama, certo? Isso no código vai ficar dessa forma aqui, então. Eu tenho o article lá com o meu blog, os dados do meu blog no primeiro momento, e depois eu crio um outro article para cada um dos comentários. E nisso aqui pode ter imagem, pode ter o nome do cara com título, pode ter o comentário com parágrafo, pode ter um link, pode ter o que quiser aqui dentro, tá? Então o article ele é simplesmente uma marcação para dizer que este cara aqui, nesse caso aqui, ele está ligado ao primeiro article que tem aqui, mas ele não faz parte daquele conteúdo. Essa é a ideia. O article serve para separar conteúdos. Então eu tenho o conteúdo do post em si e depois eu tenho o conteúdo, então, dos comentários que ficam dentro desse post, tá? A gente tem então a seção, a tag aside, então, como eu disse para vocês, é um menu lateral que traz informações, certo? O aside ele serve para propagandas, para mostrar notícias relacionadas, para mostrar, por exemplo, se eu estiver navegando num blog, tem aquele menuzinho lateral ali que traz os artigos, então, as categorias, onde eu posso navegar no site através daquelas informações ali, tá? Normalmente o aside é dessa forma aqui, então. Aside, um título qualquer, e dentro dela, então, eu tenho uma lista com outras coisas. Pode ser com propagandas, pode ser com outros artigos, pode ser com outras informações e por aí vai, tá? Então a gente tem um aside como sendo uma parte do site que eles botam como aside porque é alguma coisa ao lado, tá? Porque é uma parte do site que não faz parte daquele conteúdo que está sendo mostrado. Ele faz parte de outras informações, propagandas, outras notícias, qualquer coisa, tá? Então, é algumas coisas que não estão diretamente ligadas ao conteúdo da página, tá? Por isso que a gente bota no menuzinho lateral. Ela até pode estar relacionada com o conteúdo, mas não fazem parte do documento, não são o foco do documento que a gente chama. Porque quando a gente utilizar o ledor de tela, aquele que eu falei para vocês, o que está no aside, ele deixa por último sempre, porque não é o conteúdo em si que o usuário quer saber, tá?
E por último, mas não menos importante, a gente tem o section. O section, então, eu utilizo para criar uma seção genérica, tá? Então, eu tenho lá um artigo, por exemplo, e dentro desse artigo eu tenho várias seções. Novamente eu vou mostrar no meu site. No meu site, nessa parte aqui, eu tenho um artigo, tá? Que é o meu histórico profissional, e dentro desse artigo eu tenho cada um desses caras aqui, que são as minhas atividades profissionais, meu histórico profissional, cada um deles é uma seção. Então eu tenho um article lá com um cabeçalho, um header aqui em cima, e cada um desses caras aqui, ele é uma seção dentro do meu HTML, tá? Então, cada uma dessas coisinhas aqui, ele é uma seção. Então, eu tenho um article, dentro do meu documento eu tenho vários articles, dentro desses articles eu tenho um header, e logo abaixo desse header eu tenho várias seções, cada um dos meus trabalhos, das minhas formações, tá? Então a ideia do section é dividir esse artigo normalmente em várias seções, em várias partes, ok? E aí eu tenho então um exemplo que eu criei só para mostrar para vocês como é que seria esse cara, tá? Então aqui eu tenho um header, que eu coloquei o conteúdo dele, criei um menu nave, então eu tenho dois links dentro dele, depois eu disse que continua o header, para dizer que o header, esse nave estava dentro do header, tá? Aí eu criei um article depois, dentro desse article eu criei uma seção, e depois eu continuei com o article, que eu posso ter outras coisas desse mesmo artigo fora da seção também. Aí eu criei o conteúdo do aside, que deveria ficar do lado, mas sem formatação nenhuma ele fica embaixo, o HTML vai botando tudo um embaixo do outro. E por último, então, eu tenho o footer, tá? Lembrando que eu posso ter o header dentro da seção, posso ter o footer dentro da seção, eu posso ter um header dentro do artigo, eu posso ter um footer dentro do artigo. Então, basicamente, o que eu estou dizendo para vocês é que esses caras aqui, por si só, não fazem nada, tá? Se eu vier aqui, como eu disse para vocês, pegar esse cara das partes. Olha, que eu estilizei ele, já fiz um style, então, que é o CSS, que vocês vão ver depois, tá? Mas eu criei ele aqui com um monte de coisa dentro. Então, eu vou simplesmente tirar essas coisas aqui. Vou tirar esse. Quer dizer, não vai funcionar o nave, mas então eu boto só uma coisa aqui para dizer que tem um link. Aí aqui eu tiro fora. Eu tiro. Ah, não, tinha que tirar toda a navegação. Eu não quero todo colorido esse cara. Deixa eu tirar esses links também, porque daí não é o nave que eu quero mostrar que não vai ter nada. Ó, salvei esse partes. Deixa eu vir aqui. Quarta. Partes.html. Cadê ele? Se eu vier aqui, inspecionar um elemento para ver o que tem aqui no meu documento, tá lá, ó. O header. Dentro do header eu tenho nave. Mas reparem, lembra que quando eu botei em cima daquele outro ficou azul aqui do ladinho? Pois é, ó. Aqui ele não mostra nada. Por quê? Eles são caixinhas que estão ali, mas não tem nada dentro, então elas não ocupam espaço, tá? Se eu botar qualquer coisa dentro dele, eu posso vir aqui e editar esse cara, por exemplo. Ele vai lá e vai colocar isso é uma seção lá dentro, tá? Então eu posso ir preenchendo isso e conforme eu vou preenchendo, essas caixinhas vão se adaptando. E reparem que ela ocupou do início até o fim, tá? Sempre assim. Se eu colocar alguma coisa dentro do aside, ele vai criar lá o aside, vai me mostrar lá o aside. E assim vai, tá? E eu posso ter isso dentro da section, eu posso ter um header e um footer, dentro do header eu posso ter, além da navegação, um título e por aí vai. Então, a ideia é que essas caixinhas, elas não ocupam um espaço, elas por si só, elas são só, vamos botar assim, espaços vazios, como se fosse um balão vazio, tá? Ele não ocupa praticamente nada de espaço. Quando vocês começam a colocar informação, ele vai crescendo, e conforme ele vai crescendo, esse nosso header, ou esse nosso article, ou section, seja o que for, se adapta a essa informação que está ali dentro. Se eu vier aqui e colocar um BR e seguir, porque não mostrou o BR, ele não permite que eu bote aqui dentro, tá? Eu não posso botar outras tags aqui dentro. Adicionar.
Agora sim. Ó, ele vai ocupando o espaço que precisar. Então aqui ele já aumentou uma linha. Se eu precisasse aumentar mais linhas, eu ia aumentando mais linhas e ele ia ocupando esse espaço conforme eu for precisando. Tá? E ele sempre, por padrão, se não tiver utilização CSS, ele vai ocupar o espaço para baixo. Tá? Então ele não vai se preocupar muito com o espaço lateral. Se tiver que botar um conteúdo do lado do outro, eu tenho que ir lá no CSS depois, modificar a forma como ele é apresentado para ele ficar um do lado do outro. Por padrão, o HTML vai sempre colocando um item abaixo do outro, como vocês já viram até então, tá? E essas tags de divisão também funcionam dessa forma, ok? Até aqui tudo bem? Então tá. Então eu vou ficar aberto para perguntas, se alguém não tiver perguntas sobre esse conteúdo que a gente viu até agora. Eu acho que é um conteúdo que ele é um pouquinho chato, porque algumas coisas que a gente não consegue ver, como eu disse para vocês, se não tiver preenchido o conteúdo ali, a gente simplesmente não consegue ver o que está ali dentro, tá? Mas depois, quando a gente for trabalhar com o CSS, que é o nosso próximo passo, aí sim fica mais fácil de vocês conseguirem enxergar, tá? Porque daí a gente consegue utilizar e dizer que a div lá que a gente criou, ela não vai ocupar todo o espaço, ela vai ocupar um espaço de tantos pixels, por exemplo, de altura por tanto de largura. Aí ele já vai aparecer o bloco mesmo sem ter conteúdo dentro. Então a gente começa a utilizar isso aqui e tornar mostrar ele da forma que a gente quer mostrar, tá? Então tá. Se ninguém tem dúvida, da minha parte era isso por hoje. Nos vemos na semana que vem. Eu vou colocar, eu ia gravar uma aula para isso aqui, mas aí eu resolvi fazer diferente e fazer direto na aula síncrona aqui. E aí para semana que vem eu lanço lá o material da próxima aula. Que a próxima aula a gente vai falar sobre adição de vídeos e áudios dentro do HTML, tá? E aí a gente encerra o nosso HTML. Aí eu vou passar para vocês já o trabalho de HTML de vocês, que vocês têm para fazer, e a gente parte então para o CSS em si. Ok? Alguém pediu para mim explicar alguma coisa aqui. Vamos lá. Atividade 9 da aula 4. Deixa eu abrir aqui a aula 4 para ter certeza do que eu estou falando. Aqui. PI1, aula 4. Já está nela aqui então. Tá. Posso sim. O Mick já tinha feito isso, mas tudo bem. Vamos lá. Então, como é que funciona essa atividade 9 da aula 4? Opa. New file atvd9.html. Para quem não quiser continuar na aula, tá liberado, tá? Não tem problema. Então eu vou criar um HTML. Então esse aqui seria o básico da atividade 9 lá para que vocês têm para fazer, tá? Então a gente cria um HTML normal. Dentro dele, então, a gente vai criar uma tabela, como eu disse para vocês lá. Se a gente olhar... Deixa eu fechar... Não, só deixa eu mudar esse cara aqui de lugar. Isso lá e esse lugar. Pronto. Se a gente olhar aqui, então, eu tenho uma tabela com 4 colunas por 4 linhas, certo? Então eu vou criar um table, vou criar um tr, e dentro desse tr eu vou criar 4 tds. E eu posso simplesmente copiar esse cara 4 vezes. Eu salvar ele aqui. Opa, agora eu quero vir para cá. Ele não vai mostrar nada porque ele não tem nada dentro. Então eu vou ter que modificar esse cara aqui. Primeira coisa que eu vou fazer,
criar um width, para dizer que ele vai ter lá, sei lá, 200 pixels, e um height, também com 200 pixels, para fazer um quadradinho. Ctrl R. Ah, não, não mostrei as bordas, não adianta nada. Border igual a 1. Pronto. Ué? Ah, não, salvei, senão não vai funcionar mesmo. Agora sim. Então eu tenho minha tabela 4x4, como eu mostrei, como tá lá na atividade, certo? Bom, na atividade a gente vê que a segunda coluna que eu tenho aqui na minha tabela, ela é expandida. Então, na segunda coluna, a gente vem aqui e coloca um col expand, então ele é expandida na coluna, dizendo que vai utilizar duas colunas. Vou salvar esse cara aqui e vou mostrar lá. Opa, ele quebrou, botou uma coisa a mais lá em cima, né? Para resolver isso, eu venho aqui e simplesmente tiro fora um desses TDs. Salva, Ctrl R, ficou com o span ali na minha célula, certo? E aqui vocês conseguiram fazer? Tá. Então vamos dar seguimento então. Mas ele também tem um row span, então ele expande a coluna e a linha para baixo também. Então eu venho aqui e coloco um row span 2 também. Salvei esse cara, venho aqui, atualizo, opa, a linha de baixo agora ficou com duas colunas a mais. O que eu faço? Eu venho aqui e tiro fora duas colunas a mais que tem ali. Salvo, executo, pronto, já tenho 4 colunas ali certinho, certo? Aí a gente vê que aqui continua assim como tá, então lá na terceira linha eu tenho um outro campo que está com o call span e o row span também certinho. Então eu venho aqui na terceira linha, boto call span 2 e já vou colocar aqui também o row span 2, porque eu já sei que ele vai se expandir duas colunas e duas linhas. Se eu vier aqui e mostrar esse cara, ó, aqui sobrou um e aqui sobrou dois que não precisa. Então tira um daqui e tiro dois daqui. Não interessa qual que eu vou tirar, porque no fim das contas ele vai mostrar da forma certa. Salvei, executei, tá aqui. Vocês vão ver que ele ficou diferente do que estava naquela imagem. Ó. Na imagem ele tá uma coluna aqui, um espaço aqui, outra coluna aqui, outra coluna aqui. E no de vocês provavelmente está assim, ó. Ele tá com um espacinho bem pequenininho ali dentro da terceira coluna, porque ele encolhe ela tanto que não tem nada dentro. Como é que a gente pode resolver isso, tá? Não precisa, mas se vocês quiserem mostrar de uma forma que fique um pouco melhor, você simplesmente coloca aqui dentro um e-comercial NBSP. O que isso aqui quer dizer? Esse comando aqui é o non-break space. Então ele cria um espaço que não vai interferir em praticamente nada no nosso site. Só que ele vai dizer que vai ter um conteúdo já dentro daquela célula, e aí a gente bota em todos eles para que ele se adapte, então, a pelo menos um espacinho dentro da célula. Não é obrigatório, se mostrar assim eu vou aceitar sem problema nenhum, tá? Mas quando a gente faz isso... Opa, não mudou nada, por quê? Eu não salvei de novo. Mudou. Não sei por que não mudou. Que era para ter mudado. No exemplo que eu fiz lá no coisa, mudou. Mas tudo bem, não vem ao caos. Se vocês colocarem aqui, aí vocês só tem que colocar aqui depois o background color, BG color, na verdade. Que cor era aqui? Verde. Green. Aqui, BG color pad. E aqui o BG color. Então ele já ficou na corzinha que tem que ficar ali, tá? Para voltar a ficar exatamente como deveria ser, a gente simplesmente tira aqui o border
Não tá atualizando. E aí só vai ter que botar aqui depois o BG Cola. Então é só isso que tem que fazer. Não te preocupa se ficar diferente, porque aqui ele tem um espaçamento maior. Eu não me lembro como é que eu fiz para ele ficar assim. Eu acho que foi com espaço, mas se ficar pequenininho não tem problema, tá? Não vai ser cobrado pelo espaçamento do tamanho das células ali. Aí depois lá no CSS, quando a gente for trabalhar, aí sim a gente vai trabalhar dizendo a célula tem que ter tanto de largura por tanto de altura, e aí sim a gente consegue ajustar essa tabela da forma correta, tá? Até semana que vem. Final de semana eu vou postar para vocês já a aula assíncrona da semana que vem, tá?